Finalmente, ficamos por aqui em relação, esperamos que, não vamos dizer que esperamos que não tenhamos suscitado dúvidas, esperamos que tenhamos suscitado dúvidas, que é para nós podermos discutir depois. Diferentes ordens de espírito, muito importante saber isto. Então a distinção dos espíritos faz-se segundo o grau evolutivo. Os espíritos são em número ilimitado. Nós somos 7 mil milhões de encarnados. Os desencarnados são incontáveis, não sabemos quantos são. São muitos mais, só na Terra. Porque depois o resto do universo então, pois já estão a ver que as moradas são, e como dizia Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai, pois há. E então isto, também não tem interesse nenhum conseguirmos calcular isto. Não existem fronteiras entre os graus evolutivos dos espíritos. A forma, a escolha dos termos, as classificações e os sistemas são responsabilidade de Allan Kardec. Isto quer dizer o quê? Que por acaso até foram divididos num determinado número de ordens e classes, e Kardec preocupou-se e perguntou aos espíritos, mas acham que esta classificação está bem feita? E eles disseram, não importa, tu se achas que são 10, que sejam 10, se achas que deveriam ser 20, depois que sejam 20. O que interessa é que vocês, ao conversarem, ao falarem, ao expor estas matérias, consigam perceber do que é que estão a falar. Isso é o que importa. Classificar para quê? Só para isso, só para que a gente se consiga realmente entender. Agora, se a classificação está bem ou mal feita, não é muito importante. Então, na verdade, subdividem-se em 3 ordens. Os espíritos imperfeitos têm características gerais, que é aquilo que nós somos. Predominância da matéria sobre o espírito, somos propensos ao mal, cada vez menos é verdade, mas ainda somos, por muito bonzinhos que nós nos achemos, ainda somos bastante ignorantes, apesar de termos de vez em quando uns rasgos de inteligência, assim como aqueles que estamos a ter agora, vamos ver, muito orgulhosos e muito egoístas, que é a fonte de todas as paixões. Só é orgulhoso quem é egoísta, só é vaidoso quem é egoísta. Portanto, no fundo, o egoísmo é toda qualquer expressão que faz com que nós nos centralizemos ou nos centremos em nós. E isso, uns não são vaidosos, mas são, sei lá, arrogantes, e tudo isto são expressões do egoísmo, independentemente de como cada um de nós for. Já temos alguma intuição de Deus, mas não o compreendemos muito bem. Nem todos nós somos essencialmente maus. Temos uma propensãozinha para o mal. Fazemos sempre algumas coisas que não são muito bem feitas. Mas somos essencialmente maus em evolução. Temos, muitas vezes, e eu sou um bom exemplo disto, inteligência aliada à maldade ou à malícia, não é? Somos assim, bem maliciosos muitas vezes. Restritos. Mais uma grande prova, somos muito restritos no que concerne ao conhecimento do mundo espiritual. Sabemos muito pouco. Por muito que pareça sabermos, aquilo que nós sabemos é o despertar. Nós estamos a despertar, nós estamos a acordar para a espiritualidade. Ainda temos os olhos muito cheios de coisas que não nos deixam ver aquilo que se passa para o lado de lá. Portanto, estamos no início do conhecimento da espiritualidade. Isto é tão verdade que em 7 mil milhões de pessoas que existem, quantas se preocupam realmente com as questões da espiritualidade, com eficiência, com eficácia, que conseguem realmente distinguir aquilo que é o necessário do supérfluo, que dão a devida importância à matéria, que possuem a matéria, mas não se deixam possuir por ela. São poucos ainda. É uma possível fonte de comunicações falsas ou incompletas, estes espíritos. Daí que é muito importante conhecer a escala espírita, não que a saibamos de cor, mas porque, por exemplo, no exercício da mediunidade é muito importante que a gente consiga distinguir o que é uma boa comunicação e se é uma boa comunicação de onde vem. Se bem que um espírito imperfeito ou desta ordem pode dar boas comunicações, sendo elas verdadeiras. Se estivermos a falar, por exemplo, com um espírito sofredor, de um espírito de um suicida, que nos esteja a contar o que é que aconteceu consigo, se for honesto, está-nos a dar uma comunicação verdadeira, se calhar completa, sobre aquele tema. Agora, se estiver a falar sobre questões da espiritualidade, se calhar já vai patinar um bocado, porque não sabe também, logo não tem para dar. E muitos espíritos são pseudo-sábios, como vamos ver, ou têm a pretensão de saber mais do que aquilo que sabem, e então falam de tudo e mais alguma coisa, que é aquilo que nós somos um bocadinho, ou então são até mistificadores e sabem que não sabem, mas disfarçam bem. E então usam o dom da palavra para nos enfiar grandes barretadas. Sofrem com a lembrança e a percepção da vida corporal, porque, pensando que assim permanecerão eternamente, precisamente por aquilo que dissemos anteriormente, somos ignorantes, não sabemos como é que funciona esta questão de morrer e de vivermos, não sabemos o que é desencarnar, porque não estamos preocupados com as questões do conhecimento do mundo espiritual, e então morremos e julgamos que ao vermos-nos continuamos vivos, e continuamos com lembranças físicas, em termos cerebrais e mentais,
do que é o mundo físico. Então continuamos com estas percepções do frio, do calor, da fome, etc. A segunda ordem tem características gerais que já começa o espírito a predominar sobre a matéria. Começa-se a dar uma inversão neste sentido. Se já não há a predominância do mal, também não é um bem completo, mas há um desejo intrínseco de sermos bons e uma preocupação muito grande sobre isso. E à força de nos preocuparmos com isso, realmente não é um objetivo que nós vamos conseguir alcançar. As suas qualidades e poderes para o bem são relativas ao seu grau evolutivo. É evidente. Quanto melhores formos, mais bem conseguimos fazer, mais eficazes somos. Uns têm ciência e outros têm sabedoria e bondade. Portanto, estamos ali numa miscelânea ainda estamos a juntar dados, estamos a montar peças ainda. Conservamos mais ou menos os hábitos de quando encarnados, temos uma noção melhor do que é a espiritualidade e do que é viver no mundo dos espíritos, compreendemos melhor Deus e o infinito e já gozamos da felicidade dos bons. O que já não é nada mau. Somos felizes pelo bem que fazemos e somos felizes quando chegarmos ali, pelo mal que impedimos. Não temos inveja, nem remorsos, nem qualquer outra paixão terrena. E suscitamos bons pensamentos. Já podemos executar algumas tarefas, por exemplo, como espíritos protetores e assim. Porque temos estas capacidades. Não há vícios físicos que nos movam e somos designados de bons espíritos, cá está aquilo que dizíamos há pouco, ou de espíritos protetores. E ainda temos de passar por várias provas. Reparem, já não falámos aqui em expiações. Expiações são para espíritos que precisam de corrigir-se e as provas são para espíritos que estão intencionalmente a melhorar-se. Estão a aprender a educar-se intencionalmente. Só expia quem precisa de correção porque não aprende sozinho. Daí que esta terra, antes de mais, é um educandário, é uma escola. Isto é uma escola, a vida é uma escola. Todos nós nascemos, ninguém nasce para sofrer. Sofre porque realmente às vezes não há mais remédio e então o último passo para a evolução passa a ser mesmo o sofrimento, que é para nós abrirmos os olhos e despertarmos para a realidade de que nós podemos evoluir sem sofrer através da prática ou da execução do amor, dos bons sentimentos. A primeira ordem de espíritos tem como características gerais que não há existência ou influência qualquer da matéria. Há uma superioridade intelectual e moral absoluta em comparação aos espíritos de todas as outras ordens. Chegamos lá, não é? Chegamos ao nosso objetivo. Uma particularidade sobre isto é que, no ponto em que nós nos encontramos, porque somos espíritos de terceira ordem, conseguimos falar muito da terceira ordem, menos um bocadinho da segunda e muito menos ainda da primeira, porque estamos longe disto. Nós empiricamente só sabemos aquilo, falamos muito melhor daquilo que conhecemos. E o que nós conhecemos bem é realmente as características que estão de acordo com a terceira ordem. Na segunda, estando num ponto de transição, já conseguimos perspectivar muito bem aquilo que nos espera. Já somos mais inteligentes, já somos melhores, já vamos tendo preocupações em sermos bons, logo percebemos melhor a terceira ordem. A primeira, para nós, só sabemos, é quase como Deus, só sabemos aquilo que não pode deixar de ser. De resto, é uma incógnita como se vive. Então, temos aqui uma pequena tabela, que é a escala espírita, que não precisamos de saber de cor, mas que precisamos pelo menos ter uma ideia do que é e do tipo de características que apresenta. Então a terceira ordem de espíritos imperfeitos, a característica principal é que a predominância da matéria sobre o espírito é uma realidade, divide-se depois em 5 classes diferentes, da 10ª à 6ª, passando de espíritos impuros, que são inclinados ao mal, espíritos maus, que só se preocupam realmente com a maldade. Já estamos a falar de espíritos que já não estão nos graus primitivos da civilização. Já estamos a falar de nós. E muitos de nós estão numa mistura dentro desta terceira ordem. Às vezes também somos inclinados ao mal e há dias em que nós só nos preocupamos com isso. Noutros dias somos levianos, temos alguma coisa de ignorância, vamos sendo maliciosos, somos muitas vezes irrefletidos nas coisas que fazemos e somos muitas vezes zombeteiros, brincalhões. Pseudo-sábios, têm alguns conhecimentos, ou vamos tendo alguns conhecimentos, mas pensamos saber mais do que sabemos, quando na verdade nos falta saber muito mais do que aquilo que já conseguimos saber. Alguns neutros andam aqui, quer dizer, um bocado, eu só vim ver a bola, não é? Nem fazem bem, nem fazem mal, mas também a ausência do bem já se
já demonstra que existe o mal, porque o bem é ativo, não é passivo. Não basta não fazer bem, temos de fazer, não basta não fazer mal, temos de fazer bem. Depois existem os batedores ou perturbadores, que é uma classe que existe mais em termos de acordo com o estado errante ou desencarnado e que se provocam. Kardec criou aqui uma classe específica para os espíritos que provocam fenómenos de efeitos físicos. Na segunda ordem, predomina o espírito sobre a matéria, mais 4 classes, da quinta à segunda, benévolos, sábios de sabedoria superiores, domina neles a bondade nos benévolos, os sábios já são benevolentes e com muitos mais conhecimentos, qualidades elevadíssimas já na sabedoria, e os espíritos superiores então reúnem esta miscelânea de características num só, e são bons e são sábios. E finalmente, os espíritos puros, nenhuma influência da matéria, uma só ordem, os espíritos puros, e uma superioridade intelectual e moral absoluta, que é aquilo que nos espera daqui por umas temporadas mais, e a gente lá chega. Mas como dizíamos anteriormente, o que interessa é o percurso, é tirarmos partido deste percurso e divertirmos-nos também com a bondade na forma de lá chegar. Quanto às percepções e sensações e sofrimentos dos espíritos, vem um bocado de acordo com aquilo que viemos a dizer até aqui, não é? Eles agem com maior liberdade, para começar, porque não têm corpo físico, dependendo da sua ligação mental, principalmente à matéria. Daí que já dissemos que os que estão ainda ligados à matéria podem ter sensações de frio, calor, que são lembranças daquilo que sofreram quando estavam encarnados. E eles ainda têm isso gravado nas suas mentes, então ainda reconhecem esse tipo de sensações, quando na verdade já não precisavam de as ter, porque são próprias da materialidade. Obviamente, já falámos também sobre isto, o conhecimento é proporcional ao nível de evolução, os sentimentos podem não estar localizados como quando, podem não estar localizados como quando encarnados, e também já referimos sobre isto na questão das propriedades do perispírito, que vê em toda a sua extensão. A sua sensibilidade em relação às artes e às belezas naturais dependem também do seu nível evolutivo, como em tudo. Esta é uma palavra mágica, ou depende. Há muitas questões que nos colocam, mas como é que vivem os espíritos? Como é que fazem? Como é que deixam de fazer? E a primeira palavra que nos surge sempre é depende do nível evolutivo, daquilo que sabe e daquilo que é capaz de fazer em termos de bondade. Concluindo, a natureza dos espíritos não tem nada a ver com a matéria. A sua origem remonta ao princípio espiritual. O perispírito, já falámos bastante sobre ele hoje, é o elo de ligação entre o espírito e a matéria. Existem várias ordens de espíritos, mas não perfeitamente delineadas e definidas. Os espíritos encarnados em geral têm mais percepções do que quando encarnados. Isto é espetacular. Quando nós falamos, por exemplo, tendo aqui mais uma história muito rápida, quando nós às vezes vamos nas nossas viagens e vamos de automóvel, e porque nós queremos voltar a casa, estamos ansiosos, e de repente vamos ali ao volante, cansadíssimos, o meu lar, e pomos-nos assim a pensar, se eu fosse desencarnado já não precisava de carro. Se eu fosse desencarnado, pensava logo estava, mas o raio do corpo obriga-me a ter que gramar aqui com 3 horas de viagem de Lisboa a Braga. É uma chatice. Enquanto espíritos já viram as potencialidades só de locomoção, há de ser mesmo fantástico. E podem ter sensações e sofrimentos dependendo da sua maior ou menor ligação à matéria. Espero que tenham conseguido absorver alguma coisa da nossa matéria. De nossa parte, damos por concluída a nossa prestação e a nossa colaboração aqui com este curso básico de Espiritismo. Continuarão agora com o 6º ao 10º caderno com outros oradores. Agradecemos profundamente a oportunidade de termos estado convosco e esperamos que sejam bem-sucedidos, tanto na execução deste curso como nas vossas vidas em geral. Colocaram-nos uma questão sobre este tema, muitas mais poderiam ser colocadas, é evidente, é que se há maneira de saber que tipo de presenças é que nos acompanham em termos espirituais, independentemente da faculdade mediúnica ou do grau de faculdade mediúnica que cada um de nós possui, sendo mais ou menos ostensivos como médiuns, como ferramentas, diremos que as sensações que nós vamos sentir também dependem daquilo que nós somos enquanto pessoa. Daí que educar a mediunidade fala-se muito, ou está muito relacionado com a educação do ser em si, porque
alguém mais evoluído, mais educado enquanto ser, que sabe o que quer, que se sabe comportar, que sabe fazer uma boa distinção entre o bem e o mal, há de ter quase sempre consigo boas companhias. E as boas companhias só transmitem boas sensações. Evidentemente, se eu for alguém mais desgovernado, se for alguém que não tão capaz enquanto ser, vou estar afinizado com um nível de espiritualidade mais adequada, por afinidade à minha, e também que me vai transmitir sensações menos interessantes. Daí que, se entrarmos num sítio, se não formos educados mediunicamente, se formos senhores da faculdade, ou entrarmos em sítios complicados, mais barulhentos, mais agitados, com muito mais gente, onde estão muitos emissores a emitir, onde há muita companhia espiritual, é natural que sintamos sensações mais desconfortáveis. Entretanto, se formos para sítios mais calmos e mais pacíficos, melhores tipos de sensações. Então, de acordo com o tipo de sensação que nós sentimos, havendo uma presença espiritual, quanto melhor for, melhor a origem da sensação, quanto mais desconfortável for a sensação, é evidente que ela terá como origem uma entidade espiritual mais inferior. Aproveitando isto também e falar na questão das comunicações, como é que nós chegamos como é que podemos avaliar a origem da comunicação? Na verdade, às vezes, isso não é assim muito importante quando é uma comunicação verdadeira, como vimos na apresentação do tema, ou quando pegamos, por exemplo, num livro que é o livro do Céu e Inferno, nós temos lá uma série de comunicações que nos são dadas por espíritos e muitos deles não são espíritos bons, são espíritos imperfeitos. Espíritos sofredores, espíritos de suicidas, espíritos arrependidos, enfim, um sem número de espíritos que nos dão comunicações do seu estado no mundo espiritual. Logo, por aí nós temos logo uma ideia, e as sensações às vezes realmente não são muito boas. Mas a principal maneira de ver qual é a fonte da comunicação é sempre pela análise da mensagem. Daí que analisar uma mensagem, por exemplo, gravada, seja pode ser qualquer sonoro, ou através da psicografia, por exemplo, é melhor do que analisar uma mensagem psicofónica, em que nós só ouvimos uma vez e não temos grande oportunidade depois de fazer uma análise. Daí que convém, por exemplo, nos grupos mediúnicos, gravarem as comunicações, gravem-nas e depois ouçam-nas e estudem-nas, para perceber se estão a ser alvo de tentativas de mistificação por parte da espiritualidade inferior, ou então se estão a receber espíritos inferiores só, ou espíritos bons que estão a dar-nos comunicações verdadeiras. Então, conhecendo a escala espírita muito bem, sabendo o que é que vem de onde, podemos estar mais habilitados, no fundo, a controlarmos a nossa faculdade mediúnica, a controlarmos as reuniões de intercâmbio mediúnico e a sermos, no fundo, o menor número de vezes enganado, porque é disto que se trata. Não é saber se não vou ser enganado, é saber quantas vezes menos vou conseguir ser enganado. Muito obrigado.